pouquinho, mais uns 5 minutinhos. E aí eu vou explicar qual que é a ideia aqui, quem sou eu, embora todo mundo me conheça de alguma forma. Isso aí, Daniel, puxa o bonde aí da apresentação. Já vou adiantar que tem um grupo no Telegram só pra juntar a galera dessa live. Então, depois eu vou passar o link aí. Se o Yellow tiver fácil aí o link para entrar no grupo, manda aí no chat. Aí as dúvidas vão ficar lá, acho que vai ser mais fácil que Telegram. Ou mais fácil do que um Discord ou alguma coisa assim. Porque um dos objetivos vai ser usar o Telegram como um canal aí de desenvolvimento também. Então, é só entrar lá. E é isso aí, a gente vai trocando ideia. Aí, Daniel, fala sobre sua perna biônica. Enquanto... Eu não consigo saber quantas pessoas tem, velho. Pô, me ensina a fazer isso, Matheus. Oi, Mi. Tá ruim, mas tá bom. 11? Boa. Manjo muito, hein? Deixa eu achar aqui como é que eu faço pra descobrir isso. Me ensina aí, Alô. Pelo site, né? Quando a pessoa manja, ela manja, tá ligado? Claro que eu tô mudo, eu mutei o microfone aqui. É um teste pra ver se vocês estão ligeiro. Bom, já tem 15 pessoas, então... Aí ficou bacana, hein? Ficou legal. Vou pôr o gatinho dançando aqui do lado. Enquanto as pessoas vão entrando. Eu ia tocar uma música junto, mas eu achei que era demais pra minha habilidade de streamer. Então por enquanto vai ser só um gatinho sem música. Cada um aí que interprete a música que achar mais conveniente aí com o gatinho dançando. Bom, eu não sei quem são as 15 pessoas que estão online. Já perdi aqui onde fica o chat do... O chat do OBS. Que legal. O Yellow sabe de alguma coisa, mano? Sabe nada. Ele inventa as coisas, tá ligado? E aí fica ali só no... Só no backstage me zoando, velho. É assim que funciona.
Bom, já tem muita gente, eu vou parar de falar groselha aqui, para as pessoas não acharem que vai ser isso, embora vai ser isso. Mas vou me apresentar rapidamente, porque esse vídeo vai ficar aí salvo, gravado, e a gente vai jogar no YouTube para as pessoas acharem e olharem. Então eu vou me apresentar, falar um pouco qual que é a ideia, falar um pouco por que que eu tô fazendo isso, né? Por que que eu tô fazendo isso? É simples, porque eu gosto de programar e sempre quis criar conteúdo, curso e vídeos no YouTube, e nunca tive paciência para ficar editando, pensando em roteiro e tudo mais. E aí eu tive essa ideia com o Yellow de meter logo uma live, ficar falando coisa aqui e de repente depois cortar umas partes aí que eu entrar num devaneio muito profundo e postar isso no YouTube pra ir criando um canal com conteúdo, né, de programação e tudo mais. Vai ter automação, produtização, a gente vai falar de um monte de coisa, né? Eu vou olhar pra câmera e começar a programar, cara. Você não. Ixi, todo mundo quer que eu olhe pra câmera, eu vou olhar pra câmera. A câmera fica na minha testa. Vou me falando como é que tá o áudio, se tá dando pra ver minha tela direitinho também, se tá tudo certo. Para começar a fazer de fato aqui, eu não vou mais olhar pro lado porque é a minha outra tela. Então é isso. É... Eu sou áudio 10, 10 de 10, ótimo. Então eu sou o Cláudio, programo há alguns anos já, né? Sou formado em desenvolvimento de sistemas. E enfim, sempre trabalhei com isso. Nunca fui um desenvolvedor de fato, então se tem alguém aí que tá achando que vai sair daqui um super programador, não sei se é isso exatamente que vai acontecer. Mas eu programo, resolvo minhas coisas, faço acontecer algumas ideias que a gente tem aqui. Bom, eu trabalho com chatbots, então é basicamente isso que eu faço o dia inteiro, né? Nas partes do meu mundo corporativo, de onde eu trabalho e tudo mais. E no meu dia a dia, na minha vida pessoal, meus projetos por fora, eu programo em Python e tento estudar um pouco de front e JavaScript no JS. Essas coisas que eu faço por fora. E o porquê que eu resolvi fazer agora uma live. E vocês aí são as testemunhas do meu primeiro conteúdo nessa rede mundial de computadores. Porque eu gosto, né? Eu gosto de passar conhecimento. E não tenho paciência, como eu falei, para ficar de fato pensando em roteiro, pensando em muito muita edição, sabe? Não, eu nem manjo e tudo mais. Então a ideia é eu fazer uma live programando de fato. Eu vou fazer um software do zero zero. Então eu não sei a galera aqui que está online e que vai ver depois. Não sei o nível, então eu vou tentar nivelar do básico, o mais básico que eu conseguir, sabe? Então se tiver um pouco mais avançado do que o esperado, vou me avisando que eu vou baixando mais o nível, eu vou explicar coisas mais básicas ainda. Então eu vou tentar começar assim do zero. Então eu não tenho nada pronto de verdade, não tenho uma segunda tela com código aqui. Eu tenho uma segunda tela apenas com um roteiro que eu pretendo seguir aqui para eu também não entrar numa brisa louca. Mas o código em si eu vou fazendo do zero. Vou buscar algumas coisas na internet enquanto eu programo. Então, normal, vocês vão ver como é uma vida de programador de verdade. Porque a galera aí que faz vídeo na internet já tá com o roteirinho, tudo pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, ou digitando. E não é assim que funciona, né? Ninguém sabe os comandos de cabeça. Né? Você pode usar 300 vezes, não é pra isso que sua cabeça serve. Sua cabeça não serve para ficar, né, decorando sintaxe de linguagem de programação. Então isso eu não tenho decorado, eu vou procurar na internet. Então é isso. 7h10 eu vou começar. Então, saudações aos transeuntes virtuais que estão aí online. Não sei quantos são, porque eu não vou ficar olhando pro lado, porque senão eu vou tomar bronca. Então, saudação a todos. Eu sou Cláudio e eu vou começar falando um pouco sobre qual que é a ideia dessa série de vídeos, né?
É, a ideia é democratizar conhecimento, principalmente na área de tecnologia, né? Tem muita gente querendo migrar de área, saber como funciona, o que é programar, se é difícil, se não é, o que que eu preciso aprender, se eu tenho facilidade com exatas, com humanas, eu posso migrar, não posso. Eu posso usar programação no meu dia a dia, né, de fato, mesmo você não sendo da área de TI ou não sendo da área de exatas. Então, começar do zero para isso, para entender para que serve, por que que tá bombando tanto, né? De novo, acho que teve altas e baixas e agora acho que por conta da pandemia, né, aumentou muito a demanda de tecnologia, então a galera de fato tá procurando muito mais esse tipo de profissional, então tá bombando muito, né? Eu sei porque eu tô nesse mercado. É, então a ideia é essa, a ideia é a gente passar por vários pontos do que é a programação, para que serve. É, a minha ideia não é formar programador, né, aqui, não é de fato você sair daqui sabendo todos os paradigmas de programação, conceitos aprofundados de tipos de linguagem de programação e tudo mais. Se alguém quiser, né, esse tipo de conteúdo, me avisa que eu trago também, né, sobre coisas que eu conteúdo mais didático, né, diferenças entre as linguagens de programação, qual é melhor para tal coisa. Eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar sobre, de fato, código, como montar um ambiente de desenvolvimento e codar as primeiras linhas. Essa vai ser a ideia do primeiro vídeo, tá? Então, é isso. Para quem já sabe o que é uma linguagem de programação, já conhece sobre lógica, já programa. Eu não vou falar nada de extraordinário, mas eu acredito que pela galera que está aqui, tem gente que talvez não conheça como não sabe nem começar, não sabe como instalar, como digitar e tudo mais. Cara, Camila, você veio aqui pra aliciar as pessoas? É isso que eu tô entendendo? Tá certo, pode aliciar aí, ó. Pô, eu não sei por nick quem é todo mundo. Então, Lucari, valeu aí pela presença. Não sei mais quantas pessoas tem, porque é muita tela pra eu ficar olhando e eu não tô acostumado. Vou reforçar aí que tem um grupo do Telegram que eu vou postar os vídeos, eu vou postar ideias pra gente discutir do que eu vou falar nos vídeos, então clica lá no link pra joinar. Então, voltando aqui, minha ideia é explicar do zero para quem tem curiosidade de saber o que é sair programando. Então, tem pessoas aqui que eu tô ligado que já são programadoras, já manjam pra caralho, muito mais do que eu, inclusive, que podem me ajudar aí a me corrigir no chat se eu falar alguma merda, e eu vou falar, porque eu não sou um super programador, eu programo, né? Então, é isso. Que mais? Falei sobre o grupo do bot. Então, qual que é a ideia do que eu vou criar aqui? Diferente do que eu vejo muito na internet e eu aprendo demais com os vídeos da galera programando, eu vou tentar, e por ser uma live, por ser uma coisa um pouco mais vida real, assim, né? Não vai ter edição, não vai ter teste, não vai ter nada, vou aprendendo aqui também. A minha ideia é fazer um aplicativo palpável, né? Alguma coisa útil de verdade para as pessoas, né? E no mundo do digital, que mais tem crescido, né? E tá bombando galera para fazer isso é sobre contato inteligente, chatbot, que é o que eu faço hoje, é o que eu manjo, que eu vou ter um conforto maior de falar e, enfim, e programar com vocês. Então, o produto final vai ser um contato inteligente, por isso que eu falei do Telegram. O Telegram, ele é uma plataforma né, um WhatsApp muito mais, como pode dizer, muito mais maduro, né? Tem muito mais funcionalidades, ele tem formas de se integrar com ele muito melhores do que o WhatsApp. Então, no futuro, o que eu espero, se tiver engajamento, se tiver uma galera que está curtindo mesmo, é a gente criar um chatbot dentro do Telegram que vá conversar com a galera. De repente, pode ter algumas funcionalidades ali de, não sei,
Aí a gente discute lá, dar boas-vindas, fazer umas pesquisas, jogar algum jogo, sei lá. Isso aí eu vou descobrir depois. Meu ponto agora não é esse. Então, essa vai ser a diferença. A diferença é que na série de vídeos eu vou codando cada vez uma parte. Hoje meu objetivo é criar o básico, então explicar o que é uma linguagem de programação, para que ela serve, instalar de fato uma linguagem de programação, né, um ambiente de desenvolvimento na minha máquina, explicar onde vai baixar as coisas, para que serve cada coisa. E é isso, e vão me dando ideias aí no chat que eu vou lendo conforme eu consigo, conforme eu vou me perdendo nas coisas que eu tenho que falar. E agora, qual que é a minha ideia de começo? Minha ideia de começo é isso, é uma folha branca em que eu vou explicar grosseiramente o que é um sistema, o que é um software, o que é uma solução de tecnologia. Várias formas de explicar isso, eu vou tentar fazer da forma menos demorada e mais objetiva possível para pelo menos nivelar. Miro é Deus, Miro é meu segundo braço, porque o negócio é bom mesmo. Então, qual que... Ah, me perdi, ó, Rodrigo. Peraí, vou tomar um gole aqui. Enquanto isso eu tô tomando vinho rosé aqui. Eu vou mostrar na câmera. Chama Balade. Então, pra ajudar a molhar as palavras. Fineza pura. Então, eu vou explicar no básico, né, qual que é a ideia geral de por que a gente desenvolve sistemas. E depois eu vou falar especificamente do que é um programa, né? Uma coisa simples, porque a gente vai começar do básico, né? A gente não vai sair daqui fazendo um puta produto extremamente complexo, né? Então, digamos que a gente tem um problema. Então, o nosso problema é a gente quer controlar um grupo do Telegram. Então, por exemplo, aí que a gente saber quem entrou, quem saiu, interação para a gente poder fazer o engajamento. Vamos dizer que nós temos uma marca, né, ou alguma coisa nesse sentido, em que tem clientes que engajam com essa marca através de um canal. O nosso canal simulado vai ser o Telegram, mas a gente pode abstrair isso para qualquer canal. E a gente quer ter ali um contato inteligente que vai responder esse cliente, vai conversar com ele, vai entender o que ele precisa e tudo mais. Eu não vou usar nenhuma plataforma de chatbot, tem 1 milhão. A gente vai tentar codar ela do zero, de fato. Então, codar o que vai responder, para quem vai responder e como vai responder. Então, o nosso problema é a gente quer criar um contato inteligente para responder nossos clientes. Para com essa rasgação de seda aí, por favor. Vocês estão me desconcentrando. Esse aqui é o nosso objetivo, certo? Criar um contato inteligente para receber nossos clientes. Eu não vou especificar qual cliente, sobre o que é, porque não é agora o meu objetivo. Eu nem sei, na real, eu estou meio que testando, vocês vão me avisando aí. Mas eu quero, né, a minha ideia é ir desenvolvendo com vocês. Por isso é muito importante o grupo do Telegram. Porque ali, mano, é aberto, na hora que precisar mandar ideia, a gente se responde ali. Promover troca de conhecimento. Tem uma galera que manja pra caralho aqui de programação que vai me ajudar. Então, por favor. Então, qual que é o nosso objetivo? Criar um contato inteligente para responder nossos clientes. Os nossos clientes podem ser clientes internos, clientes externos. Aqui vamos entender que o nosso grupo do Telegram é o nosso canal de contato com o nosso cliente. E a gente vai querer prover um bot ali dentro em que eu possa perguntar para ele alguma coisa e ele me responder, me ajudar com algum tópico. De repente a gente pode pensar numa base de conhecimento para colocar dentro dele. Quando alguém entrar no grupo, ele mandar uma mensagem de boas-vindas. Nem sei se é possível, tá? Mas a gente vai desenrolando isso durante o tempo. Então isso aqui é o que a gente quer fazer. E vou deixar aqui de lado onde?
Então, se a gente chegar aí no fim dessa série de vídeos, sabendo que, conseguindo conversar com nossos clientes através de um contato inteligente dentro do Telegram, eu estou satisfeito. E aí a gente pode subir mais um passo aí na maturidade do nosso produto aqui. Também estou aberto a novos nomes aí. A gente está chamando essa brincadeira de Ecodando, porque é uma... Olha, Rodrigo, você foi feito para ser esbagaçado, cara. Então, você está no seu habitat natural. Eu vou... Olha, toda vez que eu leio a mensagem do Rodrigo, eu perco. É isso. Então, se eu chegar no final desses vídeos, não sei quantos vão ser, mas vão ser todas as quintas às 19. Vou tentar não me alongar muito. Se eu chegar no final desses vídeos e tiver uma plataforma, um contato inteligente respondendo os próprios integrantes dessa brincadeira dentro do Telegram, vai ser um sucesso. A gente pode começar a pensar em automação e tudo mais. Certo? Então, é isso. Eu não tenho um nome ainda para esse produto que a gente está criando. Seria legal a gente brincar de dar um nome nele, para a gente saber sobre o que a gente está falando. Se tiver sugestão aí, a gente vai dando. Para essa sessão toda, a gente está chamando de Ecodando, que vem do eco, que vem de uma brisa que eu tive um tempo atrás sobre um nome e acabou virando uma empresa aí que eu toco junto com o Taigo e com o Yellow para desenvolver essas ideias. Então é isso. É isso o que eu pretendo fazer durante esses vídeos. Tá bem, mas como é que a gente chega lá, né? Porque a gente tá falando de uma coisa muito longe, criar um contato inteligente. O que é um contato inteligente? Como é que eu crio alguma coisa? Né? Como é que eu falo para seja lá quem for a entidade que vai executar, o que eu quero que aconteça quando tal coisa me estimular ou me tirar do meu sossego ali, o que eu quero fazer? É para isso que servem os programas, né? Então, para isso que servem as linguagens de programação e é para isso que eu tô aqui hoje, para mostrar o que é e como fazer. Então, a grosso modo, a gente precisa de uma linguagem de programação que é onde a gente vai colocar a nossa lógica, né? A nossa inteligência de como tratar com as coisas, para que quando isso precise ser estimulado, ele saiba o que fazer. E nada mais é do que uma receita, né? Então, é uma receita passo a passo, né? Enfim, tem muito mais do que isso, mas para efeitos didáticos no momento, vamos pensar como uma receita de bolo, em que eu preciso fazer, eu tenho vários componentes e eu preciso uma ordem para poder executar algumas coisas para no final eu ter pronto a minha saída, né? Que é o bolo. Então, se eu estou falando sobre... vamos pensar. Sair de um quarto e eu estou sentado numa cadeira, qual que é o procedimento? Eu preciso levantar da cadeira, andar até a porta, se a porta estiver fechada. Eu abro a porta, se ela estiver aberta, eu só passo. Então isso aí é um conjunto de regras, né, que eu falaria para um robô, caso ele não fosse ciente de como ele sairia de um quarto. Grosseiramente, ele conseguiria sair. Aí, ó, exatamente. E o Akamine foi um professor que eu tive na faculdade. Eu nem sei quem é o Lucari. Eu não sei se é o Fábio. Mas, enfim, o Akamine foi um professor de lógica de programa. Ah, porra, Fábio, da hora. O Akamine foi um professor que a gente teve na faculdade, né? E ele deu as primeiras aulas de linguagem de programação e lógica de programação, na verdade. E o exemplo clássico de passar pela porta, né? E foi bem legal, foi bem marcante, porque ele era um professor bem, como posso dizer, convicto do que ele queria explicar, sabe? Então, a hora que ele foi fazer o exemplo, sem checar se a porta estava aberta, ele de fato ficou se batendo contra a porta durante alguns segundos para mostrar que se não resolvesse esse algoritmo, né, para checar se a porta estava aberta,
o robô, o computador, ou seja lá quem fosse, ia ficar dando com a cara na porta infinitamente. E ele realmente provou que o ponto dele ficou muito tempo ali. Até os alunos se olharem e começar a questionar a sanidade do professor e a motivação de estar ali naquela sala, naquele momento. E isso foi uma das primeiras aulas que a gente teve na faculdade. Mas enfim, então a gente tem aqui basicamente o que é um programa. Então é, de fato, eu dizer para alguma coisa o que ela tem que fazer quando alguma coisa acontecer ou quando algum input for dado. Então eu vou colocar aqui como não era isso que eu queria. Vou colocar post-its. Então, grosseiramente, uma entrada, que pode ser qualquer coisa, ou seja, atravesse essa porta. Bem grosso, tá? Porque é 1000 vezes mais coisas do que só isso, mas de fato é isso que se espera de um programa. E aqui, esse de como fazer, é onde vai estar o nosso programinha. Certo? Alguma dúvida aí, por favor, mandem no chat. Não sei quem tá mais, não sei nem quantas pessoas estão, mas da hora demais. Obrigado muito. Primeira vez que tô fazendo uma live e falando sobre tecnologia e tudo mais. Se eu não estiver sendo didático o suficiente, estiver indo muito rápido, muito devagar, vão dando feedback aí, porque é isso, nunca criei conteúdo na internet. É a primeira vez, vocês são as cobaias e eu que tenho que aprender com vocês como que eu vou conduzir tudo isso. E também me dizer se está fazendo sentido, tá? Se vocês acharem que não faz sentido, eu não quero saber sobre isso, vocês me avisam e eu vou começar a fazer live jogando Overwatch. E aí vocês vão ver eu gritando bem alto jogando Overwatch. Então é isso, tá? Beleza, então como a gente faz isso? A gente precisa de algum mecanismo que me permita criar essa lógica e passar para o computador executar essa lógica, né? Então, o que são esses mecanismos? São as linguagens de programação, tá? Não vou entrar no mérito de explicar sobre como elas são interpretadas pelo computador, como elas são compiladas e tudo mais, porque isso é matéria de faculdade e é um saco do caralho. Mas saiba que existem milhares de camadas ali entre, de fato, você programar alguma coisa, ela ser interpretada ou compilada por uma linguagem de máquina, ser processada, executada, passado por todas as camadas do computador até fazer o que você quer fazer. São milhares de camadas que hoje em dia já estão muito abstraídas. Na época que a gente fez faculdade lá em 2008, a gente de fato programava processador lá porque a gente tinha uns professores muito saudosistas. Hoje não precisa mais disso, mas é legal saber, né, de onde vêm as coisas. A linguagem de programação que eu vou usar aqui nessa brincadeira é o Python, e porque o Python é o que eu mais tenho fluência em falar e tal. Então eu vou fazer em Python. Aos poucos eu vou introduzindo outras ferramentas, então o Miro é uma delas. Tem o XD também para pensar em umas telas e tudo mais. Aos poucos eu vou colocando essas ferramentas para vocês entenderem por que elas precisam existir. Então, de começo, vai ser somente o Python e somente texto, né? Não vai ter nada visual, até para não dar saltos muito grandes no que a gente está querendo desenvolver aqui, que é, né, de fato ter aí uma escalada do conhecimento e compartilhar o conhecimento. E aí, Juninho, grande Iglimar, mais um programador aí na galera. Já contei pelo menos uns 10 programadores nessa brincadeira aí, então eu tô bem auditado aqui. Se eu falar merda, se eu falar uma parada que não faz sentido, por favor me corrijam. Eu não manjo tudo, eu simplesmente, como eu falei lá no começo, eu sou um programador e programo para resolver os problemas da minha vida e das coisas que eu faço no trabalho. Pô, até o Miranda tá aí. Aí fudeu, velho. E aí a barra ficou muito alta. Grande Miranda. Pô, valeu demais, mano. Colou uma galera. Da hora. Pô, você já me cancelou nas redes, Daniel. Então, você vai ter que me descancelar primeiro. Aí depois você me cancela.
Então é isso. Como é que eu resolveria isso, né? No exemplo da minha didática aqui, né? Se eu fosse falar para o computador, os passos que eu falei seria levanta da cadeira, que eu sentadão aqui, ande até a porta, se a porta estiver aberta, olha só que loucura. Se a porta estiver aberta, o sim ficou ridiculamente pequeno. Eu não sei aumentar. Ah, consegui. Se a porta estiver aberta, eu saio pela porta. Se a porta estiver fechada, eu abro a porta. Sai daí, ô. E saio pela porta. Então, isso aqui é de fato um fluxo de uma lógica de programação bem abstrata. Né? Lógico que aqui tem várias coisas que eu não estou considerando, né, que um computador saiba fazer. Por exemplo, levantar de uma cadeira. Estou supondo que ele sabe levantar, estou supondo que ele sabe andar, e estou supondo, né, que ele sabe identificar que uma porta está aberta ou está fechada. Né? Então, aqui é uma abstração bem alta para explicar o que é uma ordem de uma linguagem de programação e como que funciona uma lógica na hora de pensar sobre como você resolver certo problema. Então, quando a gente fala sobre levantar da cadeira, seria, por exemplo, ler o conteúdo de algo que ele está digitando, sabe? Alguma coisa que o cliente está digitando para mim seria uma capacidade da minha máquina de resolver alguma coisa. O meu computador, né, da forma mais trivial, ele é capaz de ler uma entrada do meu teclado. Então, se eu digitar aqui meu nome é Cláudio, meu computador é capaz de fazer isso. Então, o levantar da cadeira, eu estou supondo que o meu computador é capaz, né, de entender o que é levantar da cadeira. Mas aqui é só para entender. Então, aqui, onde eu vou codar, né, codar essa regra é dentro do meu Python. Né? Eu já pus verdinho aqui porque o Python tem... O verdinho. Galera, tem um delay nas respostas, então é muito mais rápido o chat do que eu chego em vocês, eu acho. Então, respondendo, eu estou usando o Windows 10, porque sim, porque resolve meus problemas. Eu saí dessa vida de usar Linux, tem uns anos. O Windows 10 resolveu muito meus problemas. E por conta de troca de trampo, troca de notebook, VPN de cliente e tal, eu acabei adotando de vez o Windows 10 na minha vida. E hoje eu uso o Linux só em servidor mesmo. Então é isso. Agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente instalar o Python. Então como é que eu instalo um Python? Eu já tenho instalado na minha máquina, mas eu vou fingir que eu não tenho. Então eu vou abrir aqui python.org, que é o site do Python. Python é uma linguagem de programação dentre milhões. Ela é uma linguagem de programação híbrida, então ela tem... E eu vou, se quiserem, eu posso tentar explicar o que é híbrido, o que é orientado a objeto. Enfim, ela é uma linguagem de programação que você pode basicamente fazer o que você quiser com ela. Ela é extremamente volátil e permissiva. Você consegue virar ela do avesso que ela vai fazer o que você quer fazer. Diferente de outras linguagens de programação que são mais tipadas, que são mais, como posso dizer, mais engessadas na hora de desenvolver. Eu gosto do Python porque ele te dá uma agilidade na hora de fazer as coisas. E é a que eu mais manjo. Olhando o mercado de fato, eu vejo pouquíssimo Python, né? Python no mundo corporativo fica muito para a parte de analytics, então ciência de dados, e galera que está mais na crista da onda mesmo. Não tem muita gente usando
Python para sistemas corporativos. Tem muita gente ainda no Java, né? Eu programei Java durante muitos anos. E quem não está no Java está no Node.js ou C Sharp, né? Ou .NET. Então, eu sugiro Python para quem está começando. Ela é visualmente mais legível, né? Do que a maioria das linguagens. Você consegue ler um código em Python e entender o que ele faz, né? Você não precisa de grandes conhecimentos sobre a linguagem de programação. Sim, Eglimar, Juninho. Python usa muito. Aqui onde eu trabalho, a gente usa muito Python para ciência de dados. Bastante, né? Até porque a gente usa plataformas que falam Python, Scala e R. Mas a galera gosta demais do Python, né? A comunidade do Python é muito forte. Mano. PHP, você foi num lugar que eu não sei nem começar a falar, velho. PHP pra mim é obscuridade. É tipo terra não nunca vista, sabe? Então eu não sei nem brincar. Só sei que como é uma linguagem de programação mais antiga, né, tem muito sistema legado em PHP, né? Então é velho de guerra mesmo, o bagulho é tancudo, né? Então, Fabião, eu fiz um MBA em inteligência artificial ano passado. Na verdade, ano passado não, né? Não, foi ano passado. E a gente usou bastante o OpenCV, cara. E é sinistro. O OpenCV, para quem não conhece, é uma biblioteca, né, do Python de inteligência artificial, machine learning e tudo mais para computação visual. Então ele tem várias bibliotecas para tratar a imagem, né? Então, por exemplo, você quer saber se existe um círculo na imagem, um quadrado, conseguir saber cor, tonalidade, alterar a imagem. Então, quero circular um lugar da imagem, quero mudar tom de azul, cacete. Ela faz tudo. O OpenCV é sinistro. E ele consome absurdamente muito processamento porque ele trabalha com arquivos muito pesados, né? E ele trabalha pixel a pixel. Pensa que você está ali, tipo, controlando todos os pixels coloridos da sua tela. É o que o OpenCV faz e é uma biblioteca fudidamente boa. E ela que é usada, por exemplo, para reconhecimento, né? Lógico que existem outras, né? Não sei quais usam, mas, por exemplo, se você quer fazer algum algoritmo de reconhecimento facial, você poderia usar o OpenCV, por exemplo. Acho que é isso, não falei merda não, né? Não, é isso mesmo, o OpenCV. Vou até procurar agora porque... isso aí, ó, OpenCV. Então vamos lá, vou baixar o Python, já estamos aí com 40 minutos, eu de fato não fiz porra nenhuma ainda. Então, download for Windows, Python 3.9, vou sempre trabalhar com mais novo porque eu não estou muito preocupado agora com retrocompatibilidade de sistema, nada, então nesse momento eu quero simplesmente colocar um código para rodar do mais básico possível. Então vou instalar aqui o Python 3.9 no meu velho de guerra Windows. Eu vou adicionar o Midnight. Eu vou clicar nesse link, hein, Miranda, se for pornografia. Boa. Pode crer, esse site. Você consegue ver quais são as top pull requests do GitHub, né? Não sei se é do GitHub ou de... não, é do GitHub. Para explicar o que é isso, aqui é um gráfico onde mostra quais são os principais pull requests. O que é um pull request? Quando você faz um código, você desenvolve esse código na sua máquina, e em grandes corporações, ou quando você quer compartilhar esse código e tudo mais, você faz um pull request, ou seja, você faz uma requisição para publicar esse código em algum repositório, né, algum lugar remoto em que você vai, de fato, persistir esse código e ele vai seguir a vida dele lá, seja o que for. Pode ser para compartilhar conhecimento, ou pode ser para algum outro processo pegar esse cara, tratar, ver se ele está passando em qualidade de código. Outros programadores podem analisar seu código, enfim. A gente pode falar sobre isso também, sobre como funciona um fluxo de desenvolvimento dentro de uma empresa grande, né? Desde
decidir quais são as features e quais são as tarefas que o desenvolvedor vai fazer, até ele de fato desenvolver, passar por teste de integração, fazer o famoso pull request para QA, sendo analisado. Isso aí tem versionamento de código e tudo mais, né? Para você poder fazer rollback, enfim, ter histórico de quem alterou, como alterou, quais linhas alterou. Então é isso. E aí é que esse site ele mostra quais são os principais pull requests de 2020. E tá lá Python com 16%. E JavaScript, né? Eu não sei se ele separa Node aqui. Não separa, né? Ele tá como JavaScript vanilão mesmo. Então o JavaScript aqui tá bombando porque JavaScript é a linguagem de programação, né, que tá em todos os lugares. Esse site tem JavaScript rodando. É isso aí. Isso aí o JavaScript já engloba Node, já engloba todas os frameworks aí, né, que estão envolvidos. Porque no fundo o Node é JavaScript, né? Cara, eu não vou falar de QA hoje não, mas a gente pode falar de QA, né? Um dia, quem sabe. Mas aí tá, né? A gente tá falando aqui ainda do Hello World. Eu instalei, não instalei não, tá aqui. Eu vou instalar, vou adicionar o Python 3.9 ao path. E o que isso significa? Eu vou tentar explicar de uma forma bem... vou explicar o que é QA. Muito bem perguntado. QA é quando você vai garantir a qualidade de um código. Então, podem ser vários tipos de testes. Então, você pode fazer um teste funcional ou fazer um teste de resistência desse código para carga, por exemplo. Tudo isso envolve QA. Enfim, tem várias segregações do que é QA. Eu não sei dizer exatamente todas. Mas de fato é quando você escreve um código, garantir que esse código tem qualidade, entrega o que tem que entregar. Por exemplo, eu escrevi um código e quando o cara adicionar um produto no carrinho dele, lá na página, aqui no cantinho direito aqui da minha página, vai aparecer um retangulinho ali com o carrinho. Aí o cara vai lá e faz esse código, fala, tá pronto esse código, beleza? Beleza, vamos testar ele aqui. Pá. Aí vai lá o QA, o processo de QA como um todo, e vai testar esse código que foi feito. Então vai lá, de fato, uma pessoa, existem pessoas que são analistas de QA, que vão lá e abrem o site no ambiente de teste, adiciona o produto e vai lá e vê se fez de fato o que a tarefa era para fazer. Adicionei o produto foi pro meu carrinho. Então isso é um dos passos de QA, né, mas a grosso modo para garantir a qualidade e de que você está fazendo código que de fato vai funcionar como deveria, né? Então é isso. Então eu instalei o Python, não instalei não. É isso aí, é uma briga eterna do... Por isso, Eglimar, que aqui onde eu trabalho, estão meio que adaptando o papel do QA, né? Então, já estão meio que mesclando a automação de QA muito próximo do desenvolvedor, né? Então, deixando o papel de QA um pouco mais fino, sabe? De testar lá na frente já. Então, já estão tirando um pouco essa rivalidade entre dev e QA, trazendo eles um pouco mais para o mesmo papel, sabe? Ainda tem umas discussões internas se isso é bom, se isso é ruim, estão testando. Mas voltando aqui à instalação do meu Python 3.9.4 aqui, antes de clicar em Install Now, eu adicionei o Python 3.9 ao meu path. O que significa isso? Eu estou falando para o meu Windows aonde está o meu Python 3.9 para quando eu precisar chamar ele para usar, o Windows sabe onde ele está. Grosseiramente é isso, não vou entrar em mais detalhes, porque senão eu ia começar a falar de sistemas operacionais aqui. E eu nem manjo o suficiente para falar sobre isso. Eu vou rodar aqui. Espero que isso não quebre nada do que eu já tenho. Nossa, agora que eu vi que o gatinho tá dançando ainda, velho. Era pra ter parado esse gatinho há uma meia hora atrás. Tchau, gatinho. Ó, aí eu tenho esse aqui, ó.
Pé. Não, mano, o gatinho vai atrapalhar aí, velho. Vai ficar na frente da minha bela interface aqui. O... Então, DevOps, né? O que é DevOps? DevOps é de fato... né? Minha humilde opinião é as pessoas aí que manjam mais podem falar. O que é o DevOps pra mim? É quando a gente quebrou uma segregação maior que existia, né? Eu trabalhei nesse modelo entre desenvolvimento e operações. Então vamos dizer assim, eu fui lá, né? Deixa eu voltar aqui pro meu carinha. Eu fui lá e desenvolvi esse código. Então eu entendi que eu queria fazer o meu robô sair da sala e meu robô vai ficar saindo da sala eternamente. Ele vai sair, aí depois ele vai voltar, aí depois ele vai sair de novo e o cacete. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer um robô que vai ficar entrando e saindo da sala a vida inteira. Ah, legal. Beleza, eu vou fazer um projeto como que era antes, né? Vou fazer um projeto em que minha equipe de desenvolvimento vai fazer esse robô, vai testar e vai entregar esse robô funcionando para uma equipe que chamava operações. Beleza. Rodou todo o projeto, pá, terminou, a equipe de desenvolvimento terminou de codar, fez os testes, todo mundo entendeu, pá, pá, pá. Vamos entregar a produção. Ah, valeu, operação, agora é com vocês. Está aqui o manual de como esse robô funciona. Esse robô ele tem que levantar da cadeira, andar, sair pela porta. Se a porta estiver fechada, ele tem que abrir, e se a porta estiver aberta, ele só passa. E ele tem que ficar fazendo isso a vida inteira, entendeu? E ele só faz isso. E é assim como ele funciona. Se você quiser parar o robô, é assim. Se você quiser melhorar o robô, tá aqui o código-fonte. Abre um outro projeto aí que um dia a gente melhora. Beleza, existe essa segregação. A equipe de desenvolvimento saía de cena e entrava uma equipe de operações para deixar esse robô funcionando. Então, se o robô quebrasse uma perna, ele tinha que pedir ajuda para a equipe de sistemas, abrir um projeto novo e tudo mais, ou abrir um incidente para esses caras irem resolver. Para mim, o que é DevOps? DevOps é quando você quebra isso, você quebra essa segregação e junta os dois papéis. Então, a mesma equipe que desenvolveu é a equipe que vai operacionalizar esse cara e vai evoluir. Então, DevOps não é uma coisa nova, né? Mas na meu ver é isso, né? Quando você tira nessa segregação entre operação e desenvolvimento, coloca no mesmo papel, e aí o cara que desenvolveu, ele não vai mais sair de cena, né? A equipe, né? Ele vai sempre estar ali. Então ele desenvolveu do zero, ele vai ser o cara que vai manter esse robô sempre andando. Se esse robô quebrar a perna, ele que vai arrumar. Se esse robô agora precisar abrir duas portas, porque agora mudou a sala, ele que vai desenvolver esse cara aí, e o ciclo de vida desse sistema é diferente. E aí sim entra os papéis de automação de QA, né? Que aí você vai... Como é que você faz para isso se tornar um processo mais fácil, com menos problemas, com menos chances de erros operacionais de pessoas na hora de subir um sistema ou alguma coisa assim. Bom, eu entendo que é isso, né? Claro que tem várias mil nuances, mas grosseiramente é isso aí. Eu vou agora instalar meu Python. Instalou meu Python, na real. Legal. Como é que agora eu sei que meu Python está instalado? Como é que eu acho ele? Provavelmente se eu for aqui no meu iniciar, ele vai estar aqui, ó, porque foi a última coisa que eu instalei. Mas eu vou fazer diferente. Eu não vou entrar muito nos detalhes de sistemas operacionais, mas eu vou abrir um carinha aqui que chama CMD, que é o Command Prompt do Windows. O que é o Command Prompt do Windows? É uma interface onde você pode fazer praticamente tudo que você faz por tela escrevendo. Olha que mágico. Então, se eu quiser ver o que tem dentro de uma pasta, eu simplesmente digito dir. Mas não é isso que eu quero. Então, não tem esse comando aí. Então é isso que é o Command Prompt. É você usar o Windows digitando texto, tá? Grosseiramente é isso.
Se um dia a gente for falar sobre sistemas operacionais para falar sobre automação e tudo mais, a gente aprofunda um pouco mais e a gente não vai falar de Windows, a gente vai falar de Linux, porque é onde a gente vai automatizar as coisas, vai ser sempre em cima, baseado em imagens Linux, não Windows. Então aqui eu só vou ir pro... Eu não vou fazer isso, não, esquece. Eu vou fazer diferente. Eu vou chamar o Python. Então o que eu fiz aqui? Lembra que eu instalei lá e falei para ele adicionar o Python no path, no caminho do Windows? Então, pô, eu devia ter... O projeto poderia se chamar Echo, né? Mas não sei, acho que podia ser alguma coisa voltada para bots inteligentes, contatos e tal. Mas fica aí uma primeira sugestão aí. Echo, né? Porque, pá, você é Echo, gostei. Então, quando eu fiz a instalação e falei pro meu Windows que o meu Python deveria ser instalado no path, basicamente eu falei que quando eu vier aqui no meu command prompt, né, no meu CMD, na interface de linha do meu Windows, eu digitar Python, ele saber onde está. Então, quando eu instalei, o Python foi lá e se colocou no caminho para o Windows enxergar ele. Então, quando eu digitei Python aqui, ele já achou meu Python 394. Olha que legal. E o Python é tão legal que ele tem essa console que é chamada de console interativa. Por que ela é uma console interativa? Nem toda linguagem de programação tem, na real pouquíssimas tem. É uma console dinâmica. Então nela eu consigo ir digitando código e esse código vai sendo executado e ele vai ficando em sessão, enfim. E você consegue manipular as coisas aqui sem precisar de fato ter um código, um arquivo e tudo mais. Então te dá a possibilidade de você testar pequenos trechos de código. Por exemplo, eu quero testar um código que eu vi na internet aqui de validar o CPF. Pô, beleza, não preciso ir lá criar um arquivo no Python, rodar Python, lá. Você vem aqui na console interativa do bichão. Aumenta a janela do CMD, aumentarei. Tem que aumentar o texto na real, né? Como é que eu faço isso? Assim, boa. Temos aí o primeiro... Aumentei aí. Boa. Então, estou com o Pythonzão aberto aqui. Eu digitei um monte de tranqueira. E agora ele está feião, mas está aberto. Então, o Python e o R e algumas linguagens de programação tem isso. Acho que JavaScript tem algumas consoles que você consegue fazer isso também. De poder digitar códigos aqui. E ele interpreta ao vivo. Então, se eu vier aqui digitar ecodando, ele vai pegar esse trecho de código e vai interpretar. Como ecodando para o Python não significa absolutamente nada, ele simplesmente me fala que ecodando não está definido. Porque ele tentou entender isso como uma variável e essa variável não existe. Tá bem, então o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo fazer o famoso Hello World, que é o meu primeiro código em Python. É direto no terminal, eu não vou fazer nenhum arquivo, nada, vou simplesmente falar que o meu ecodando é uma variável. Como é que eu falo isso no Python? Simplesmente coloco um igual, ou seja, eu estou falando que o ecodando vai ter alguma coisa dentro dele. E eu vou colocar aqui, olá, essa é a primeira aula do nosso rolê. Rolê. Então eu fiz isso. O que eu fiz agora? Eu simplesmente falei para o Python que eu tenho uma variável, ou seja, tem um espaço dentro dele, um lugar misterioso, em que ele tem que guardar para mim que ecodando, quando eu falar ecodando, ele vai saber que eu estou falando sobre esse trecho de texto. Olá, essa é a primeira aula do nosso rolê. Então eu acabei de falar isso para o Python. Falei, Python, guarda isso aí para mim, eu vou precisar disso aí em algum momento, beleza? E aí o Python guardou. E você não sabe nem onde está, você não sabe se está na memória, no
o espaço XY, você tem 4 memórias no computador, você não sabe. Quem fez isso aí foi o Python, junto com o que a gente instalou lá, né? E junto com o computador, ele se virou e guardou isso aí para vocês. Eu não vou fazer Olá Mundo porque eu sou diferente, entendeu? Eu vou fazer Olá essa primeira aula do nosso rolê. Legal. E agora como é que eu falo pro Python? O meu bigode ficou molhado. Como é que eu falo pro Python agora que eu quero saber o que tem dentro dessa variável? Eu simplesmente falo para ele de novo, e codando. E agora, diferente da primeira vez que eu executei, o Python sabe o que é o ecodando, porque eu falei para ele que o ecodando é esse texto aí, ó. Então ele me respondeu. Aqui, ecodando é isso aqui. Tá, isso funciona dessa forma aqui na console iterativa e durante a programação vai ser muito parecido, né? Então eu vou criar uma outra variável aqui em homenagem ao Rodrigo. Então tá aí, deboche na Miral. Esse é o Rodrigo. Então, é isso. E se eu quiser agora juntar as duas? Falar, pô, eu quero agora que a Ecodano e a deboche estejam juntas no mesmo lugar. Eu posso tentar fazer isso aqui, que eu nem sei se vai funcionar, mas eu vou testar. E a gente vai descobrir agora se funciona. E funcionou. Que loucura. Então quando eu falo para ele, Python, eu quero somar agora Ecodando com deboche. O que ele vai fazer? Ele vai interpretar esse comando. O que é o Ecodando? O que é o deboche? São dois textos. Então como é que eu somo dois textos? Eu junto, pego o primeiro que você colocou, o segundo que você colocou e junto os dois. O Python interpretou dessa forma e executou o comando para mim. Muito legal, muito belo. Mas a gente não programa assim, né? A gente não vai ficar aqui digitando e aí a hora que acabar o mundo, a gente fecha o nosso prompt aqui e vai embora para casa. Não é assim que funciona. Isso aqui é uma console interativa para você testar código, brincar. De fato, como é que as coisas funcionam? A gente pode falar sobre GitHub, a gente pode falar sobre repositório, mas eu vou dar uns passos bem antes e eu vou falar sobre pasta. Então, pastas do Windows. O que é uma pasta no Windows? Mas é um lugar onde você guarda os seus códigos, não é mesmo? Então eu vou chamar aqui. Ops, eu não estou mostrando a tela, né? Eu sou muito burro. Mas aqui eu tenho uma pasta que eu vou usar para guardar todos os arquivos desse nosso projeto. E ela vai chamar Repo Ecodando. É o nome que eu gostei. E eu criei ela aqui. Legal. Então, agora eu tenho uma pasta que é onde eu vou guardar os meus arquivos. O que eu preciso fazer então? Preciso ter um arquivo que eu consiga falar para o Python o nome desse arquivo e ele vai executar o que está dentro desse arquivo e vai fazer o diabo ele tenha que fazer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um arquivo. Então eu vou dar um novo. Eu vou criar um documento de texto, mas não é um documento de texto dos triviais, é um documento de texto .py, py, porque é dessa forma que o Windows e o Python vão entender isso como um arquivo de código-fonte Python. Então, está aqui, eu vou colocar ele como aula 1, ponto, não é txt, ponto .py. O Windows não gosta muito que você altere a extensão do arquivo, ele acha que você está fazendo alguma burrice, então eu vou falar que eu quero ser burro. Pronto. Agora eu tenho um arquivo, já até mudou o ícone aqui, foi para o PyCharm. É uma ideia, mas a gente não vai falar disso agora. Agora eu tenho um arquivo que chama aula1.py. Legal. Como é que agora eu faço o Python que está aqui, ler esse arquivo, entender esse arquivo? Vou começar bem do básico, eu vou simplesmente abrir este arquivo com um editor de texto qualquer.
Neste caso eu vou usar o Notepad++. E no Notepad++ eu vou falar para ele o que eu falei ali na console interativa. Eu vou falar para ele que o ecodando é igual a olá. Ops. Essa é a primeira aula do nosso rolê. Vou também falar que o deboche é igual a namiral. E eu vou falar para ele que o ecodando mais deboche. Salvei e eu vou rodar. Como é que eu vou rodar isso? Agora eu não preciso mais estar dentro do Python, porque o Python não vai executar isso de forma... né, não vai ler um arquivo aqui. Eu vou precisar executar isso do Windows. Eu tenho que falar para o Windows, ó, roda o Python com esse arquivo aqui, o Python vai interpretar e vai executar. Então eu vou fechar o Python aqui, se eu souber. Eu acho que é kit. Não, é kit. Agora ele saiu. E como é que eu chego lá naquela pasta em que está o meu arquivo? Eu vou, como eu falei que a gente consegue fazer aqui via linha de comando tudo que a gente faz pela tela, eu consigo chegar lá no meu diretório fazendo cd de change directory. E ele não funcionou porque eu preciso fazer isso aqui primeiro. Tem que dizer que eu estou usando outro drive. Então, o meu drive é o S, não é o C. Então, agora eu estou lá no meu repo ecodando e eu tenho um arquivo. Como é que eu sei qual é o arquivo que tem aqui dentro? Tem um cara que chama dir. O dir, ele lista quais são os arquivos que estão dentro desse diretório aqui, que se você for ver este caminho, é este mesmo caminho aqui, magicamente. Legal. Então agora eu vou fazer o quê? Vou falar, ó, Python, eu tenho um arquivo dentro dessa pasta que chama aula 1. Executa esse cara para mim. E o Python executou. E ele não fez nada, né? Ele ficou em branco. E aí você pensa comigo que eu fiz coisa errada. E eu fiz mesmo. E o que eu fiz de errado? Ah, o que eu fiz de errado é que quando você não determina qual que é a saída, né? Você não... Pera, deixa eu pensar como eu vou falar isso. Quando você está na console interativa do Python, ele entende isso daqui sem uma atribuição, como você está querendo mostrar o resultado desse comando para a console interativa. Quando você executa esse arquivo, o Python interpreta isso de uma forma diferente. Ele não mostra nada que você explicitamente não está dizendo que deve ser mostrado. Então, você precisa dizer para ele explicitamente que você quer imprimir o resultado dessa expressão, o resultado desse comando. Então, eu vou aumentar aqui porque eu já reclamaram que estava pequeno. Então, eu quero imprimir o resultado disso. Agora sim, agora se eu salvar esse negócio e rodar de novo, ele imprimiu para mim. Então, se eu não falar para o Python, imprime essa jossa, ele não vai imprimir. Ele vai simplesmente executar o comando, jogar ao vento e já era. Você perdeu aí o seu comando. Você precisa ou salvar ele numa variável, né, como você fez aqui, ou imprimir ele explicitamente. Legal. Mas não serve de nada um comando em que eu junte duas variáveis de texto e imprima na tela, né? Então, eu vou fazer uma parada um pouco mais rebuscada. Então, eu quero ter uma interação com a pessoa, né? Eu não quero simplesmente que ela execute um código e ao vento, não sei o que aconteceu, não sei para onde foi, e juntou dois textos. Para que eu quero isso, né? Eu quero que o código, né, o Python, o meu programa, pergunte para essa pessoa alguma coisa. E ela escreva alguma coisa e ele consiga ler o que ela escreveu, fazer alguma coisa e acabar. Então, esse vai ser o grande finale aí, porque já foi 1 hora, não sei quanto tempo vocês vão aguentar eu falando aqui.
Eu não queria estender muito mais do que 1 hora, até porque depois eu vou ter que ouvir tudo que eu falei para tentar juntar e quebrar um pouco para poder lançar isso no YouTube. Mas antes disso, eu queria um pouco de feedback. Falei pra caralho. Como pra mim todos esses conceitos são marretados na minha mente há muitos anos, parece que é muito fácil, parece que é muito simples. Então eu quero saber se eu tô sendo claro o suficiente, se eu tô falando devagar, se eu tô falando muito rápido, se vocês estão acompanhando, se vocês estão lavando louça enquanto estão ouvindo. Se puderem dar um mínimo de feedback aí, só pra eu saber mesmo se tá legal, se eu devo continuar, se tá bom por hoje. Eu vou dar 3 minutos. Se ninguém começar a falar, eu vou fazer igual chamada de professor. Eu comecei a chamar pelo nome. Tinha um professor lá na pós que fazia isso. Você tava moscando ali, de repente ele te chamava do nada, pra ver se você tava ali conectado, né? Esse negócio remoto e tal. Valeu, mano. Quem é o mano DRW? Não sei se eu conheço. E aí, Castelão? Pô, DRW, aí você inventou qualquer nome também, hein? Galera tá tudo devendo na internet, não pode usar o nome de verdade, né? É isso aí, ô Rodrigo. A ideia é essa, cara. Eu não sei se ficou claro os tópicos que eu tô abordando aqui, né? Hoje era bem inicial mesmo. Então, pelo grupo do Telegram, a gente pode estender e. Cara, qualquer coisa que eu falei sobre qualquer assunto, perguntar lá, eu vou responder, velho. Vai ter a galera lá que manja, que pode responder também. Pô, entra todo mundo, tá ligado? Não vai ter regra não, não tem dono, não tem é, nada de, como posso dizer? Unilateral, sabe? Vai ser multilateral mesmo, cara. Vai ser uma troca, porque tem muita gente com muito conhecimento, tá ligado? Eu conheço muito programador, muita gente que faz uns bagulho muito louco, tá ligado? No trampo, faz umas paradas sinistras e acaba ficando ali, né, mano? Você acaba trampando pra caralho, você manja muito de um bagulho e não leva isso pra outras pessoas conhecerem. Às vezes você faz um negócio e acha que é uma coisa tão besta, tão sem valor, tá ligado? Aí você mostra pra alguém que tá do seu lado, que não conhece o que você faz, que não conhece sobre o assunto e acha aquilo uma parada de outro mundo, sabe? Fala, pô, mano, eu queria aprender a fazer isso, eu queria entender como isso funciona. Então a ideia é essa mesmo, mano. É... A ideia é democratizar e trazer, porque tem gente aqui que não manja, né, de programação, mas tem curiosidade, tem gente que já manja pra caralho, mas de repente quer conhecer uma parada diferente e tudo mais. Então, é isso. E é isso aí, ó. Tá? É um nome. Live de Python, introdução, build e deploy. Isso aí, eu não vou usar o build e deploy agora, porque build e deploy a gente vai falar numas lives mais pra frente sobre o que é um build de verdade, deploy usando Docker, usando automação e tal. Então eu não queria usar agora essa, essas palavras específicas, porque aí pode confundir a mente depois, quando eu for falar de verdade sobre processo de build, deploy em produção, como é que a gente controla e tal. Então a minha ideia é, é estender enquanto tiver engajamento, saca? Então vamos de. Gostei. Live sobre Python, introdução. Sai, mosca. É isso, eu acho que eu vou manter 1 hora e meia, então mais uns 20 minutinhos. Eu vou fazer esse último exemplo que eu falei aqui de fazer alguma coisa um pouco mais robusta, mas antes de fazer isso, robusta não, né? Uma coisa um pouco mais. Que tenha uma utilidade um pouco mais com sentido, né? Não simplesmente imprimir coisas na tela. E eu vou fazer a propaganda da live do Matheus também. O Matheus GoizMT na Twitch. Mentira, não é no GoizMT na Twitch, não.
A Twitch dele é Cosmonauta à Deriva. A gente joga lá. Eu participo das lives dele, então pode colar lá também pra jogar com nós. E não tem regra, a gente joga quando tá afim, faz live quando tá afim. Então, Cosmonauta à Deriva. Depois você paga aquele bagulhinho lá. Só que antes de eu ir pra codar alguma coisa que tenha um pouco mais de conteúdo aqui, eu vou para outra interface. O que significa isso? Vocês podem perceber aqui que eu estou digitando textos, né? E por mais que eu adore o Notepad++ para trabalhar, para tudo mais, ele não é uma interface de desenvolvimento boa. Eu não considero, pelo menos. Pode ter gente que goste, eu não gosto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito do que é uma IDE. Então, o que é uma interface de desenvolvimento de sistemas, né? Um ambiente de desenvolvimento de sistemas, enfim. Eu não vou falar inglês aqui. Vai ser IDE. O que é uma IDE? É um ambiente onde está mais preparado para te dar suporte na hora de desenvolver. Então ele vai consolidar mais as coisas para você, a interface dele vai ser mais clean, focada para codar mesmo, então com ferramentas para codar, com ferramentas que integram, por exemplo, esses dois caras, tá vendo? Eu tenho duas telas aqui. Pô, que seria legal se as duas telas estivessem juntas, né, para eu poder rodar um dentro do outro e já ir testando e tudo mais. Então, como é que eu faço isso, né? E eu vou introduzir um outro conceito que é o de IDE. Então, é uma ideia que eu gosto muito para desenvolver qualquer coisa, seja de HTML, React, a JavaScript, Python, é o Visual Studio Code. Então, eu vou baixar este cara. Eu vou procurar por Visual Studio Code, porque eu não deixei o link dele preparado, eu não sei qual é o link. Mas se você digitar Visual Studio Code, é o primeiro link. Ele é da Microsoft, é free to use, então você pode baixar e usar. Eu gosto dele porque ele é leve, básico, vem com tudo que você precisa. E você consegue adicionar coisas quando você começar a levar a maturidade do seu código, começar a usar umas coisas um pouco mais complexas, ele vai te dando ferramentas para você ir melhorando, né, a sua experiência ali codando. Então eu vou colocar para baixar, ele vai baixar na versão mais nova. E do mesmo jeito que eu instalei o Python, eu vou pôr mais um pouquinho de vinho. É bom programar bebendo. Então, e fazer live bebendo então é melhor ainda, porque aí eu vou... Sai, formiga, filha da puta, entrou no copo. Eu vou me soltando aqui, né? Baixou aqui. Então eu vou ler aqui rapidamente com vocês todo esse termo de uso. Vou aceitar. Mesma coisa, eu vou adicionar o path. Aqui eu vou deixar bem padrãozão mesmo. Ele não deveria instalar de novo porque eu já tenho instalado, mas tudo bem. Espero que ele não quebre nada do que eu já tenho. Melhor eu vou cancelar, né? Vai saber. Finge que eu instalei até o final, mas eu já tenho ele instalado. Então eu vou abrir aqui. Olha lá, que legal. Caguei meu Visual Studio ao vivo. Deixa eu instalar ele de novo. Nossa, eu consegui cancelar, estragar o meu Visual Studio.
Olha que legal. Sou obrigado a desinstalar e instalar de novo. Vocês queriam... Vocês queriam ao vivo, é ao vivo, né? A vida de programação é ao vivo. Deixa eu instalar de novo. Eu cancelei no meio do bagulho, velho. Aí o Windows não gostou muito. Olha só, velho. Caramba, zoei eu mesmo. Olha que legal, ele abriu um monte aqui. Que bacana. Eu falando bem do bagulho e o bagulho me trola. Pronto. Tá, Igor. Isso na verdade foi tudo planejado para mostrar para vocês não cancelarem uma instalação do Windows na metade. Mais legal que eu tive que desinstalar, então eu perdi todos as minhas extensões que estavam instaladas. Mas tudo bem, porque eu não preciso delas. Na verdade eu preciso, mas aí eu me viro depois. Então legal, abrir o Visual Studio. Visual Studio Code é essa maravilha Dark Mode que não agride seus olhos. Você pode passar horas programando aqui que você vai só ter dor nas costas, não vai ter dor nos olhos. Que Game Pass, cara? Não sei nem do que você tá falando. É droga? Quem mexe com o jogo mexe com droga. Então tá lá o nosso Visual Studio. E o que eu vou fazer agora no meu Visual Studio? Eu vou falar para ele que eu quero trabalhar naquela pastinha que eu criei. E aquela pastinha que eu criei está em OBS, porque é OBS. Repo Ecodando. Tá aqui a pastinha. E eu abri ela. Tá carregando. Beleza. Então o que é o Visual Studio Code? Ai, minhas costas. Ah, tá, o Game Pass. Eu jogo pouco, viu, cara? Quase nada. Eu só tenho todas as plataformas de jogo que existem no mundo e pelo menos uns 300 jogos na Steam. Então eu já não sei nem mais o que é o que, velho. Se falar Game Pass pra mim, tudo é jogo, velho. Então tem que ser específico. Jogos do Xbox. Tem aqui Xbox, Steam, Epic, ePlay, tem um cacete. Fala um jogo aí, eu tenho. Então abri aqui o Visual Studio. O que o Visual Studio vai me dar? Vai me dar uma plataforma onde eu consigo desenvolver. Vai me dar ferramentas para eu analisar o código, identar, fazer uns highlights no texto, ficar negrito, ficar verde, ficar azul. É isso que ele vai fazer para mim. E vai me dar a ferramenta para poder executar esse código e ver se ele está funcionando direitinho. E o nosso arquivinho que eu criei lá antes está aqui, ó, aula1.py. Então se eu abrir esse cara, tá minúsculo, né? Então eu vou aumentar. Nossa, acho que eu aumentei demais, peraí. Aí, acho que assim tá bom, né? Me fala se tá bom aí esse tamanho de letra, senão eu aumento mais. Eu já vou lidar com você aqui, ó. Então tá lá, o arquivo que eu criei, bonitão, está aqui interpretado pelo meu Visual Studio. Então ele já põe verdinho aqui, laranjinha aqui, deixa seu código todo natalino. Mas ele já falou aqui logo de cara pra mim, ó, que eu não tenho um interpretador de Python selecionado. Por quê? Porque eu reinstalei, né, o Visual Studio e aí ele cagou tudo. Mas é legal porque isso vai acontecer com quem instalar o Visual Studio agora.
E ele vai te pedir para você selecionar o seu interpretador de Python, porque você pode ter mais de um, você pode ter um Python 3.9, um 3.8, um 2 instalado aqui. Você quer saber, você quer dizer para o Visual Studio qual que você... Minha cara tá muito na frente da mensagem. Ah, tá. Eu não tenho muito o que fazer, cara. A mensagem infelizmente não se move e eu não tenho como mover minha cara dali. Só se fizer tipo assim, ó. Mas o resto continua. Aí você vai ver a cadeira na frente da mensagem. Mas acredita no que eu tô falando, tá falando aqui que eu não tenho Python. Ah, o começo da mensagem dá pra ler, mano. Aí, ó. No Python interpreted is selected. Inglês britânico. Que tá dizendo nenhum interpretador de Python está selecionado. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir aqui em cima para mim todos os interpretadores de Python que tem instalado na minha máquina. E eu tenho um monte, porque eu já fiz uma salada de Python aqui na minha máquina. Eu vou usar o 394, que foi o que a gente instalou nessa brincadeira que a gente fez hoje. Pronto, agora a mensagem sumiu. E eu quero executar agora este código dentro do meu Visual Studio. Eu não quero sair e executar aqui de fora. Eu vou até fechar esse cara. Vou fechar esse cara aqui também. Eu quero executar aqui de dentro. Como é que eu faço? Eu posso clicar nesse botãozão verde e torcer para ele funcionar. E ele não funcionou, obviamente, porque nada vai funcionar assim, né, de cara. Ah, tá, não, eu já sei por que não funcionou. Porque eu estou usando um interpretador errado. New command. Tá longa história, curta. Eu estou usando um terminal emulado de Linux dentro do meu Visual Studio Code, por isso que ele deu esse pau muito doido. Mas, e é por isso que o botãozinho verde não vai funcionar, porque ele está buscando esse meu terminal remoto de Linux que não está configurado agora. Mas eu vou fazer isso na próxima aula e vou explicar o porquê que isso é muito legal. E é porque Linux é melhor para desenvolver do que Linux. Calma. Linux é melhor para desenvolver do que o Windows. Por vários motivos, que eu vou deixar os meus amigos programadores falarem ali no chat quais são os motivos. Mas eu não vou configurar isso agora. Agora eu vou usar o command prompt do próprio Windows mesmo. Então agora eu posso, de dentro da minha ferramenta, com o meu código aqui em cima e o meu terminal aqui embaixo, fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Python e chamar o meu aula 1. E ele executou. Ai, bonitão. Tá bom, só que isso não é suficiente para nós neste momento. E eu tenho 7 minutos. E em 7 minutos a gente vai fazer um textinho, uma coisa um pouquinho mais bonitinha. Então eu vou deixar esse cara aqui, não tem problema. Eu vou só dar uns enters aqui, deixar ele printar isso daí mesmo, não tem problema. Mas o que eu quero fazer agora? Eu quero que o meu usuário me fale alguma coisa. E eu vou fazer um clássico de perguntar qual é o nome do meu usuário. E ele vai falar que o nome dele é José. O nome dele é Rodrigo Ferreira. Não vou mais usar o Rodrigo de exemplo. O nome dele é... Vou pegar qualquer pessoa aqui. Caraca, tem bastante gente, que da hora. É Vinícius, porque tem 2. Aí ninguém vai saber quem é quem. Então o nome dele é Vinícius. Então eu quero perguntar para o Vinícius que está usando meu programa aqui qual é o nome dele e vou dar uma saudação para ele, porque afinal essa é a minha ideia quando a gente for fazer a plataforma conectada no Telegram. É o nosso bot que está naquele grupo que vocês estão entrando. Não tá, mas ele vai estar quando eu mostrar como é que ele vai entrar lá dentro. Mandar uma mensagem de saudação. Então ele vai saber qual é o nome da pessoa e vai mandar uma saudação. Então a gente vai fazer isso agora aqui, fingindo que ele está fazendo lá no Telegram, né? E como que eu faço isso? Existe um comando especial dentro do Python em que eu falo para ele que eu quero receber alguma coisa. Então eu quero receber um input. Então ele chama input. Olha que legal. E o que significa o input? Significa que quando ele chegar nessa linha desse código, ele vai imprimir lá o mais o outro. Quando ele chegar nessa linha, ele vai abrir o terminal do meu command line aqui e vai escrever alguma coisa e o que o usuário digitar, ele vai capturar, ele vai ler.
E o que ele vai falar quando ele abrir esse terminal para o usuário digitar? Vai perguntar qual é o seu nome. Olha só que legal. Legal. O que eu faço agora? Né, eu quero imprimir aqui. Quero falar. Eu tenho um print aqui em cima. Nossa, tá minúsculo, né? Aqui. Eu tenho esse print aqui. Eu quero fazer o mesmo print. Print. Olá. Bem-vindo. Vamos codar. Legal. Só que eu não quero essa mensagem fria, sem sentimento. Quero que o meu bot fale o nome da pessoa, porque afinal ela já sabe qual é o nome da pessoa. Então, para isso acontecer, eu preciso que eu guarde, né, o resultado desse comando em algum lugar. Como eu guardei esses textos aqui nessas variáveis, porque são espaços onde eu posso mudar o tempo inteiro, né, grosseiramente isso é uma variável. Depois, quando engajar mais, eu posso explicar o conceito de variável. A gente vai entrar no que é uma variável, o que é uma função, quais são os controles de fluxo, enfim, por aí vai. Mais para frente. Agora, aceita que isso é uma variável. Então, eu posso falar aqui para esse resultado deste comando, que é o quê? Perguntar ao usuário qual é o nome dele, o usuário escrever, ele vai ler esse nome e isso é o resultado desse comando. Esse resultado eu quero jogar numa variável que eu vou chamar nome. Nome. Legal. E agora eu quero adicionar essa variável aqui no meu texto. Então, vai estar aqui, né? Nome. Legal, só que isso obviamente não vai funcionar, né? Por que não vai funcionar? Porque aqui é um texto, né? Ele nunca vai saber que esse nome que está falando aqui é esse mesmo nome aqui. O Python não sabe isso. Você tem que falar para ele que esse pedacinho aqui vai mudar de acordo com o que ele tiver no resultado deste comando de cima. Por que não? Não sei. Por que não o quê? Fiquei confuso, Daniel. Vou tomar uma água. Por que não? Essa é a resposta, Daniel. Por que não? Por que não? Então, não vai funcionar. E eu vou rodar para provar para vocês que não vai funcionar. Ele perguntou qual é o meu nome. Eu vou falar. Esqueci, Vinícius. E é óbvio que não funcionou. Né? Óbvio, talvez não, mas não funcionou. Então eu preciso falar agora para o Python que, na verdade, este nome aqui é esse cara aqui. Como é que eu faço isso? Tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer isso da forma que eu costumo fazer, que eu acho que fica mais legível, que é usando duplo chaves assim. Eu vou colocar em aspas simples porque eu acho mais elegante. Mas quando você coloca duas chaves dessa forma, você está dizendo aqui pro Python que aqui vai ser um conteúdo dinâmico. Legal. E agora, como é que eu falo o que vai ter aqui? No final da minha string, eu coloco um ponto format, que eu estou formatando essa string do lado, e aonde eu tenho esses lugares que são dinâmicos, eu tenho que passar aqui o que eu vou preencher. Nesse caso, eu vou pôr o nome. Então, agora que eu estou falando, este nome, agora sim, este nome é uma variável, e é esse mesmo cara aqui. Tá vendo que ele está branquinho, significa que ele é de fato uma variável. Então, quando eu rodar agora, né, eu estou fazendo meio de cabeça, espero que funcione. Ele vai entender que aqui é um espacinho que ele vai ter que preencher com alguma coisa e o format diz o que ele vai ter que preencher aí. Qual é o meu nome? Vinícius. Olá, Vinícius. Bem-vindo. Vamos codar. Show. Funcionou. Existem outras formas de fazer isso. Né? O Python ele implementou recentemente um esquema que chama string formatada. Então, se você pôr um F aqui na frente e falar o nome aqui dentro, ele também funciona. Então, se chama string formatada.
É uma forma abreviada de não precisar usar o ponto format no final e passar o nome lá. É você colocar esse Fzinho antes da string e passar a variável dentro das chaves. Vamos ver se isso funciona. Agora eu vou chamar de Daniel Granados. Só porque ele está de gracinha. E funcionou. Então é isso. Muito básico, mas aqui já é, acho que um nivelamento assim, né? Eu tentei ir do bem do começo. Lógico que dá para ir muito mais do começo do que isso. Provavelmente alguns conceitos vão precisar ser repassados, principalmente sobre como lidar com as interfaces do computador. Então, o teclado é uma interface, né? O command prompt aqui, que é isso aqui, é uma interface. O próprio... meu Deus, fugiu. A internet é uma interface, né? Então a gente vai precisar usar muito a interface da internet. Então tudo isso são bibliotecas que a gente vai usar dentro do Python, que são componentes internos do Python que ele consegue lidar com o teclado. Então aqui quando eu falei que esse input aqui volta naquele mesmo conceito basicão lá anterior de o que o nosso computador é capaz de fazer. Então assim, seria o levanta da cadeira desse exemplo, né? Aqui no caso leia o prompt do cliente, né? O prompt que o usuário está te digitando. Então, o meu computador é capaz de ler um input que está sendo digitado. Então, isso é um passo ali da minha sequência, né? O segundo passo é usar o que foi dito para dar uma mensagem bonitinha para esse cara. Era isso que eu queria mostrar hoje, né? O que eu preparei assim mentalmente, né? Esbocei algumas coisas aqui para não ficar totalmente sem linha de pensamento. Mas não tem uma regra, né? Eu não sei tudo que eu vou codar aqui na hora. Né? Nem imaginava que eu ia crashar o Visual Studio no meio da brincadeira. E perder todas as minhas extensões aqui. Mas aconteceu. E vai acontecer com todo mundo quando começar a codar, de dar vários pepinos loucos. E ter que ir se adaptando e descobrir como é que resolve, né? Então, o grupo do Telegram é para isso. É para galera que estiver querendo fazer os próprios códigos, fazer esse exemplo que eu fiz aqui, estiver dando problema, mano, pode ser o problema mais simples. Não sei qual é a versão do Python que tem que instalar, na hora de instalar deu essa mensagem aqui, joga lá no grupo, manda um print da tela lá no grupo, e a galera vai responder, eu vou responder, o Yelo, o Taigo, os programadores lá. Vamos transformar aquilo ali num primeiro grupo, né? Se começar a evoluir aquele grupo para uma coisa um pouco mais complexa, de compartilhar conteúdo, galera querer começar a interagir maior, de uma forma um pouco mais ativa, com mais tipos de conteúdos para compartilhar, aí a gente pensa em migrar esse grupo, ou migrar não, ou criar um novo canal, seja no Discord, ou seja no Slack, que são ferramentas um pouco mais interessantes aí, né, de compartilhamento de conhecimento. Então é isso. Eu tenho aí mais menos 4 minutos. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser me chamar, quiser, não sei, falar sobre a vida aí, por favor. Muito obrigado aí por todos que participaram. Não sei quantas pessoas entraram. Aqui tá dando 26. Ai, caralho, até bati no microfone. Tá dando 26 pessoas agora, neste momento. Não sei quem são as pessoas. Mas muito obrigado às 26 pessoas. E é isso, eu vou dar mais uns 5 minutos aí, se a galera quiser falar alguma coisa pelo chat, quiser dar ideia, eu vou querer muita ideia, porque de fato eu não sei o que eu vou codar, os exemplos que eu vou usar. Então eu vou colocar o chat aqui para vocês verem, para eu ficar olhando para frente. Então eu vou aprender com vocês também. Como eu disse, eu não sou o mestre da programação da vida, né? Então, muita coisa eu vou aprender enquanto eu estou criando os conteúdos para vocês, até ao vivo mesmo, vou aprender sobre não cancelar a instalação do Visual Studio no meio, porque ele vai cagar geral. Aprendi isso hoje.
E vou aprender outras coisas, né? Eu vou aprender, por exemplo, novas ideias de coisas que a gente pode fazer. Então, muito obrigado. E eu vou esperar mais 5 minutos antes de fechar para todo mundo mandar as mensagenzinhas de feedback e mandar quem está interessado em um próximo episódio, uma próxima live na quinta-feira que vem. Quero saber quantas pessoas vão continuar engajadas. E compartilha aí com todo mundo. Todos os códigos que eu vou fazer aqui vão ser de todos aqui, de todo mundo, vai ser público. A gente não vai guardar nada em segredo. Não sei se no próximo episódio ou mais pra frente eu vou explicar sobre o que a gente falou do GitHub. Então, como que a gente usa um repositório para todo mundo ter acesso e poder compartilhar e todo mundo. E a gente democratizar mesmo o código-fonte do que a gente está fazendo, né? Aí a gente pode colocar no Git e posso fazer uma sessão só sobre Git, explicar como a gente pode fazer para versionar código, como é que a gente consegue trabalhar em equipe para desenvolver esse código, sem que um atrapalhe, né, no bom sentido, o trabalho do outro, sem que um de repente está mexendo no mesmo arquivo e bagunce o arquivo do amiguinho. A gente pode fazer uma sessão só sobre isso, se tiver interesse. Para a próxima, eu vou apresentar um pouco mais sobre como a gente vai estruturar o nosso código nosso código de fato, né, do produto que a gente quer fazer, que é o contato inteligente dentro do Telegram. Explicar um pouco sobre alguns paradigmas de programação. Então, vou abordar a diferença ali entre uma linguagem de programação procedural, de uma linguagem de programação orientada a objeto, como é que elas se divergem, né, ou se convergem. Eu vou tentar explorar esse assunto para poder explicar como que a gente vai estruturar nosso projetinho do nosso contato inteligente. É isso, valeu galera que participou e valeu. Tentem sempre mandar mensagem aí no chat falando se tá bom, se tá ruim, se tá médio, falando se o áudio tá ruim, se a letra tá pequena, se eu tô falando demais. Galera, entra lá no Telegram, se apresenta, porque a gente não tem um bot ainda para pedir para as pessoas se apresentarem. Então, a missão é entrar lá, fala quem é, por que tá lá, o que quer aprender, qual é o conhecimento. Já sou programador, não sou programador, mas quero saber o que é. Eu faço tal coisa na minha empresa, de repente eu consigo usar programação para melhorar minha vida. Cara, a resposta é sempre sim. Sempre você vai conseguir usar programação para melhorar a vida no seu trabalho, se você trabalha num ambiente que usa tecnologia, seja um sistema, seja uma ferramenta que você usa na sua máquina, seja sei lá, qualquer for. Você usa um Excel para trabalhar, dá para você melhorar a sua vida usando programação. Então, o recado é esse. Democratizar o que é programação para a galera entender como ela funciona. Talvez não ser um super programador, não vir para a carreira de dev, ou se entender que a carreira de dev é de fato um canal para trocar de ares e aprender coisas novas, sabe por onde começar, sabe? No grupo a gente pode mandar indicações de cursos grátis, vídeos bons, cara, tem muito vídeo de programação na internet e eu assisto todo dia um. Então vamos começar a colocar uns vídeos básicos ali pra galera aí conhecendo os youtubers aí que cria conteúdo muito bem didático, muito visual. Então é isso. Muito obrigado. Mais um minuto. Tô aqui ainda. Busquem conhecimento. Valeu, eu não sei pelo nick quem é quem, cara, mas valeu, eu vi que deu uma bela engajamento. Fico feliz demais, mano. Valeu aí, galera. Até a próxima. Um beijo no coração.